Eu quero apresentar a minha amiga Denise Jorge. Ela é uma querida amiga, ela é analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e faz parte do NUPARC, que é o Núcleo de Psicologia Arquetípica da Sociedade. Então, ela está aqui representando o núcleo e a sociedade. Ela é psicoterapeuta também e é uma pesquisadora, né, uma pesquisadora séria e muito curiosa e muito vibrante. E ela, então, se ofereceu, né, se generosamente veio trazer aqui para nós algumas das reflexões dela, porque ela está terminando um doutorado aqui na psicologia social, né, da psicologia aqui da USP, justamente, cujo tema de pesquisa é justamente essas questões de alma do mundo, de cidade-alma, etc., etc. Então, nós convidamos a Denise e ela generosamente se prontificou a vir dividir conosco, não é, as suas reflexões e a sua pesquisa. Então, bem-vinda, Denise. Primeiramente, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, o convite dos organizadores, e ao NUPARC, por me permitir estar aqui, né, representando a SBPA. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência de imersão num território em Jacareí, um bairro da periferia de Jacareí, onde eu faço a minha pesquisa de doutorado, estou terminando agora. E essa experiência foi tão profunda para mim, ainda e eu gostaria de compartilhar justamente para ver se outras pessoas, né, vocês aqui, sentiriam o que eu senti e ainda sinto naquele lugar. Tamanho impacto na minha alma de encontrar a alma daquele lugar. E eu vou começar contando um pouco como é que eu cheguei naquele lugar. Vou tentar ser breve, que não é o foco aqui. Eu fiz o mestrado, terminei em 2013, aqui no Instituto de Psicologia, na Psicologia Social. E, na época, eu investiguei os sentidos e os usos do termo vulnerabilidade no âmbito da assistência social. Eu fiz a pesquisa junto ao CRAS, num bairro em Jacareí. E, durante aquela pesquisa, né, eu concluí que a vulnerabilidade é uma atribuição, eu digo, aquele é vulnerável, e é uma prerrogativa do território. Existem territórios onde há um índice de violência maior, onde as pessoas têm uma renda mais baixa, a questão de crianças fora da escola, enfim, vários critérios aí que definem um território, né, caracterizam o que seria uma vulnerabilidade. E eu entendi, com aquela pesquisa, que as pessoas que vivem em determinados territórios, que têm essas características, tendem a receber a atribuição de que são vulneráveis. E aí tem todo o trabalho da assistência social para vir e cuidar dessas questões. Bom, enfim, o que me incomodou muito ao final daquela pesquisa, eu fiquei com uma questão muito grande. Eu observei um grupo de adolescentes que era atendido lá no CRAS, e eu fiquei pensando, será que eles, que estão aqui como adolescentes vulneráveis, recebiam a atribuição de vulnerabilidade se eles vivessem num outro território? Bom, enfim, concluí o mestrado e já emendei aí um doutorado, isso foi final de 2013, início de 2014, e fiquei com essa questão. A ideia era observar adolescentes, porque o que me preocupava bastante, me preocupa ainda, é o impacto dessa atribuição nessas pessoas que estão, né, sendo categorizadas, recebendo essa atribuição de vulnerabilidade. Então, eu queria observar adolescentes em outros contextos, em outros locais, para tentar entender se havia esse impacto e qual seria esse impacto. Bom,
Então, eu estava com essas ideias, com essas questões, e eu havia tido contato com a obra do James Hillman, com essa ideia de alma, toda a cidade e alma. Muito sintonizada com isso, eu fui observar, né, buscar onde haviam adolescentes para poder observá-los. Nesse período, eu assisti um filme indiano que se chama Como Estrelas na Terra. E eu fiquei muito emocionada durante todo o filme. Não vou contar aqui, né? Alguns talvez já tenham visto, mas assim tem uma cena no filme que é um concurso para ver uma melhor obra de arte numa escola, é um concurso. E aí tanto professores quanto alunos, quanto pais estavam participando, cada um lá dentro da sua possibilidade de fazer uma obra de arte. E ao final, quase no final do filme, a escola estava inteira repleta de obras, de telas, toda colorida, aquelas imagens. E eu chorava e eu não entendia exatamente o que havia, porque eu estava tão mobilizada, mas com aquelas imagens, né, eu fui capturada por elas. E neste momento em que eu estava iniciando a pesquisa. Então, eu pensei, bom, parece que a arte está me mobilizando, essas imagens estão me mobilizando. Liguei para um amigo, um artista plástico, que recebeu um prêmio do Ministério da Cultura em Jacareí. Ele é autodidata, o Geraldo Magela Borba Gato. E liguei para ele contando o que eu estava começando a pesquisa, e ele me disse, olha, eu estou fazendo algumas oficinas com um grupo de adolescentes num loteamento, num bairro chamado Jardim Pedra Mar. Vamos lá, você conhecer os adolescentes. Bom, eu fui com ele, nós marcamos de ir de ônibus. Eu queria fazer esse percurso, fomos conversando, e ele me contava como era o lugar e como eram os adolescentes, porque até aquele momento eu estava querendo encontrar adolescentes, né? E, em certo momento, ele contava como eram lá os adolescentes, e ele disse, eles são adolescentes felizes. E eu pensei, como assim eles são adolescentes felizes? Porque eu fiquei tão acostumada a ouvir, eles são adolescentes vulneráveis, e eu estava indo para um loteamento que tinha todas as características daquele território que seria caracterizado como de vulnerabilidade. Então, eu fiquei muito intrigada com isso, mas tentei guardar isso. Estávamos indo lá conhecer o grupo. E, quando chegamos, fomos recebidos pela uma das coordenadoras do grupo, a Fernanda. O grupo de adolescentes já estava lá. Eles fizeram até uma brincadeira com a gente, se esconderam todos no banheiro, porque eles sabiam que ia chegar uma visita, uma pessoa de fora, para conhecê-los, né? Então, eles ficaram todos escondidinhos no banheiro e apareceram, de repente, fazendo aquela brincadeira com a gente. Enquanto a oficina acontecia, eu conversei com Fernanda, ela me contando, apresentando a ideia, né? É um espaço cultural independente, que se chama Cultura no Morro, e ela contava o que acontecia lá e as ações que eram desenvolvidas no bairro. Bom, depois disso, eu fui muitas vezes ao Jardim Pedra Mar, e cada vez que eu chegava, e ainda chego lá, eu fico assim encantada, deslumbrada com as imagens que eu encontro ali. Agora eu estou bastante impactada também. Eu vou ler uma parte, vou pedir licença para que eu não perca aquilo que eu estou pensando, para não perder os detalhes. Então, desde esse dia, eu fui capturada pelas imagens do Jardim Pedra Mar. Voltei lá outras vezes, conversei com o Tiago, que é o outro coordenador do Espaço Cultura no Morro, e, aos poucos, fui conhecendo outros moradores do lugar. Fui ficando cada vez mais encantada com aquele lugar, e decidi realizar a pesquisa lá.
não mais observando apenas os adolescentes, mas todo aquele lugar. Ir ao Jardim Pedra-Mar me tira do cotidiano, me lança numa coisa enigmática, que tem origem na experiência dos sentidos. Quando subo o morro que leva até lá, sou transportada para um estado que eu posso denominar de deslumbramento ou encantamento. O que eu vivi naquele dia, e ainda vivo, cada vez que retorno ao Jardim Pedra-Mar, é o que Arnold Berliant, músico e filósofo americano, chama de experiência estética. Berliant levou esse conceito de estética para além dos museus e das obras de arte. E ele propõe a ideia de uma estética ambiental. E, para ele, a experiência estética é aquela que provém da prática, dos sentidos, e vai além da senso-percepção, pois abarca também a consciência dessa percepção e a atribuição de um significado ao que foi percebido. E, de acordo com ele, a experiência estética é holística e se dá a partir de um engajamento com o ambiente, de um envolvimento integral na experiência vivida, o que faz com que a pessoa se sinta fortemente afetada por ela. E o Hillman, agora o Gustavo acabou de falar conosco, né, sobre a estesis, né, que significa percepção sensória que contém um significado. Então, essa estesis é a resposta estética primária decorrente do ato de trazer o mundo para dentro, de inalar as apresentações literais das coisas, suas profundidades, seus dentro, e sentir uma reação de maravilhamento. Era isso que eu sentia, é isso que eu sinto no Pedra-Mar. Eu aspiro o Pedra-Mar, eu aspiro aquilo que eu encontro lá, que se apresenta para mim, né? E eu fico envolvida, engajada naquele ambiente. E para mim, o que o Berliant disse sobre experiência estética vem bem de encontro a essa ideia de aestesis que o Hillman resgatou e trouxe aí para a gente, né? Então, eu percebi que havia encontrado um lugar almado. Eu percebi que o Jardim Pedra-Mar tem alma. E eu me emociono muito quando eu falo isso. Lá, eu sinto a força de sedução dos acontecimentos, carregados de imagens. E percebo que todo o meu corpo está envolvido na apreciação do lugar, como se eu fosse parte daquele ambiente. E como diz Robert Sardello em sua obra No Mundo com a Alma, a alma está nesta conjunção mundo-indivíduo. A alma do Jardim Pedra-Mar entrou em conjunção com a minha alma. Bom, o Gustavo já trouxe aquela ideia de cidades sem alma, né? A alma sem as cidades. E o Hillman traz uma história de um livro que se chama Tudo Depende de Como Você Vê as Coisas, de autoria de Norton Juster. E isso nos ajuda a entender o que seria essa cidade sem alma, né? Então, um garotinho chamado Milo estava andando pelo mundo e chegou numa cidade onde todas as pessoas andavam olhando para baixo, muito apressadas para chegar num determinado lugar. E aí ele notou que não havia mais construções, que não haviam ruas, nem parques, tudo na cidade havia desaparecido. E aí ele perguntou para uma pessoa, ela lhe falou, olha, aqui já foi uma cidade muito bonita, tinham construções, tinham parques, as pessoas passeavam pelas ruas. Mas daí as pessoas começaram a perceber que se elas não parassem, não ficassem observando as coisas, elas chegariam muito mais rapidamente onde elas precisavam chegar para fazer o que elas precisavam fazer. Então, elas deixaram de prestar atenção ao percurso, à cidade, e a cidade foi desaparecendo. Então, a cidade havia perdido a sua alma. Claro que
não é literalmente esse desaparecimento, né? As cidades estão aí, a gente vê, a gente anda, a gente vê o trânsito, a gente sente, né? Mas elas estão sendo construídas e sendo usadas por nós de uma maneira cada vez mais sem atenção, sem prestarmos atenção ao percurso, àquela árvore, àquela casa, aquele parque. A gente vai, mira lá e só quer chegar o mais rápido possível onde a gente vai. Então, metaforicamente, como lá a cidade na história do Milo, nossas cidades estão ficando invisíveis. E o Richard Sennett, em seu livro Carne e Pedra, ele fala de essa vida, ele traz isso também, de como essa vida acelerada que nós adotamos hoje, dificulta que prestemos atenção à nossa paisagem, né? E o mundo é vivenciado como uma experiência narcótica. O corpo se move aí anestesiado, sem a estese, sem a estesia. E Sardello também traz a imagem de que a gente anda espichando o pescoço para olhar para os arranha-céus, para os prédios. Então, a gente não está prestando atenção aos detalhes das coisas que estão ao nosso redor. Bom, e como disse Hillman, em um mundo sem alma, as coisas são ignoradas, desvalorizadas, rejeitadas. O mundo sem alma não oferece intimidade, não retribui o meu olhar, não me olha com interesse, causando uma sensação de isolamento. Mas isso não era o que eu sentia, não é o que eu sinto no Jardim Pedra-Mar. Lá, as pequenas coisas são valorizadas. O lugar favorece os encontros, o contato com o outro. Suas imagens nos convidam não à anestesia, mas à estesia, ao engajamento com o lugar e à vivência de experiências estéticas ou psicologicamente transformadoras. Isso reforça a minha tese de que o Jardim Pedra-Mar tem alma. E na psicologia analítica, aprendemos a intercambiar os termos alma e psique. Então, a alma é igual a psique. E, segundo Jung, tudo aquilo que se torna consciente é, antes de tudo, ou primeiramente, imagem. Então, psique é imagem. E aí, no campo psicológico, psique, imagem e alma são a mesma coisa. Bom, eu estou fazendo uma pesquisa, eu precisava encontrar um método para dar conta, né, me permitir dar conta de tudo isso. E eu estava decidida, então, a não mais observar adolescentes, mas todo aquele lugar. Então, me veio a ideia de fazer uma etnografia urbana, o que me levou ao Guilherme Magnani, um antropólogo aqui da USP, né? E ele propõe essa etnografia urbana, o pesquisador de perto, de dentro, observando e convivendo, participando do cotidiano, da vida das pessoas. Mas eu ainda precisava de um método que abarcasse a apreciação sensorial e a possibilidade de ter um olhar mais aprofundado para as imagens. E aí eu me deparei com a etnografia sensorial, proposta por Sarah Pink, que é diretora de um centro de pesquisa em etnografia digital na Austrália. E ela parte da ideia da multissensorialidade da experiência, da percepção, do saber e da prática. E propõe que o pesquisador aprenda e conheça sobre o outro e sobre a vida do outro através de experiências sensoriais, experimentando com seu corpo inteiro engajado no ambiente. E como disse Hillman, a alma do mundo se apresenta na singularidade dos eventos e das coisas observadas fenomenologicamente. E se revela nas cores, nas texturas, nos formatos. Então, pareceu-me que esse método me permitiria investigar, conhecer a alma daquele lugar.
E adotei, então, a etnografia sensorial, porque ela permite captar essa multissensorialidade que emerge do encontro entre as pessoas e o ambiente, que envolve texturas, sabores, cores, sons, aromas. E, para fazer a etnografia sensorial, o pesquisador vai estar imerso no campo e a percepção que ele tem é uma forma de conhecer aquele lugar e aquelas pessoas, experimentando. Dentro da etnografia sensorial, a Sarah Pink apresenta uma proposta que ela denomina de caminhar com vídeo, que consiste em dar para os moradores ou as pessoas que a gente está querendo conhecer, a gente dá uma câmera, uma filmadora para ele, para que ele registre o que ele está experimentando, o que ele fala e o que mostra sobre o ambiente que ele vive. Isso permite que o pesquisador conheça, a partir do olhar e da experiência dos participantes, das pessoas que moram no lugar. Então, o pesquisador deve usar sua própria experiência sensorial para entender o que o participante experimenta e lhe devolve a partir desses registros. E o vídeo não é apenas uma forma de registro audiovisual, mas fornece um meio de sentir o lugar, dar sentidos, fazer o lugar e fazer sentido de lugar. A Sarah Pink se apoia na ideia de Casey, que entende o lugar como evento. Caminhar é, então, entendido como uma prática de fazer lugar. Então, na medida em que o participante, a pessoa filma, registra aquela experiência, a vivência, e vem, me mostra, me conta, às vezes eu estou com ela, às vezes não, eu vou conseguindo experimentar e sentir o que ela está experimentando e sentindo. E aí eu vou conhecendo, né, não só pela minha experiência no lugar, mas pela experiência das pessoas que vivem lá. E eu também, claro, não conseguia não filmar, não fotografar, porque tudo me impactava o tempo todo, eu tinha que registrar o meu caderninho, um diário de campo, que o etnógrafo leva para o campo, um diário de campo. E eu nem precisei pedir muito para as pessoas registrarem, porque o grupo lá, as pessoas já têm esse hábito de fotografar, de filmar. Tem um grupo no Facebook que eles vão compartilhando o que está acontecendo, o que irá acontecer, planejando as ações. E certo dia eu estou num grupo de WhatsApp com algumas pessoas lá, e uma adolescente, 14 anos, me mandou para o grupo, uma vez, imagens de que estava pegando fogo muito próximo, a rodovia passa muito próximo do bairro, e estava pegando fogo no mato, e ela mandou, olha, tá um fogo enorme aqui, eu estou preocupada porque a minha casa fica muito perto. Então, assim, eu não podia estar lá, não posso estar só se eu me mudasse para lá, mas, enfim, não consigo estar lá naquele lugar o tempo todo, né? Ou consigo estar pouco. Mas eu estou, porque as pessoas estão o tempo todo me devolvendo, me contando, me dando informações. Então, eu fico vivendo, né, com um pé lá e um pé cá. Assim, então, a partir desses vídeos, dessas fotografias, eu fiquei pensando, nossa, temos tantas imagens, temos tantas coisas aí que daria para a gente produzir um documentário. Bom, não seria com as minhas fotografias, nem com os meus vídeos, porque são assim extremamente amadores, mas eu compartilhei essa ideia com o Tiago e com outros moradores do lugar, e o que eu ouvi foi, nossa, a gente sempre quis fazer isso, então vamos fazer. E, enfim, estamos produzindo um documentário, e eu gostaria de compartilhar com vocês agora um trecho. O documentário está em edição, foi uma edição, na verdade, especialmente elaborada para o dia de hoje, para vocês, né? Ele está em construção, vai mudar bastante, e dá um trabalho danado, eu não tinha nem noção. Quando eu pensei e propus, e cheguei para o meu orientador e falei, vou gravar um documentário. Bom, estamos aqui.
e eu vou agora mostrar o que a gente já tem para vocês. A nascente d'água lá é uma coisa que para a gente é muito importante, que tem uma nascente d'água lá em cima. Por exemplo, esse esgoto, era para ter um tratamento de esgoto ali, mas começou a fazer o trabalho para fazer o tratamento, pararam e largaram, está enchendo de mato lá embaixo. Então é coisa que a gente não quer para o bairro da gente, né? A gente quer uma coisa bonita, bem feita e limpa. Era luz emprestada, um emprestava um pouco aqui, o outro emprestava aqui. Não tinha luz assim, né? Os postes na rua, não tinha. A água aqui, quando começaram a construir, a água era pega lá embaixo, lá para baixo, no fundo da casa do Celino. Tinha uma caixa d'água, então todo mundo tirava a água de lá. Depois que eu vim morar aqui, que eu vi que aqui não era nada daquilo que o povo falava, né? Que aqui tem gente muito boa, que aqui tem pessoas interessadas no conhecimento, que aqui tem cultura, né? E que aqui, o que o povo daqui é muito bom. Nem água tinha nas casas, né? Luz também não tinha. Alguma casa tinha luz. A água era caminhão-pipa, vinha em 15 dias. Eu gosto de fazer banco, né? Porque ali a pessoa vai frequentando, vai até ajudando, né? A melhorar a coisa. À noite eu fico matutando, o que é que eu vou fazer amanhã? Aí vem da ideia lá e faço o negócio. Tudo começou com esse pedaço de papel que nós achamos na cidade em uma propaganda jogada. Depois que eles instalaram água e luz, sumiram, né? Foram embora. Não quiseram nem saber do bairro mais. Aí que veio o pessoal, a população se movendo, pessoas de fora vindo, conhecendo, que ajudou a melhorar um pouco, né? Eu cheguei às 8h30, quando foi o sorteio do meu lado, foi 15 para 5. Fiquei o dia inteiro ali. Ah, mas quando saiu o sorteio, nossa, que alegria. Aí desci na rua 6 lá, fui ver meu lado, papel na mão. Então, foi muito gostoso. Quando chovia, a mulherada aí que trabalhava lá embaixo na cidade, né, diarista, faxineira, saía de casa com a sacolinha, uma sacola de arroz, sacolinha de mercado, aí chegava lá em cima, que lá dava para dar sem sacola, né, que ela era menos, aí deixava a sacolinha tudo lá em cima. Aí o primeiro horário de circular aqui foi em junho, 3 horários por dia só. Era cedo, meio-dia e à tarde. Perdeu, tchau. Quantas vezes eu tinha que buscar minha esposa lá embaixo na esperança de bicicleta, chovendo. E quando entrava nesse bairro tinha que andar com bicicleta nas costas porque ela não rodava. Era difícil. Você quer o carro desse circo? Uma semana depois nós já estávamos administrando o circo. Então já que era todo mundo praticamente daqui, aquilo ali virou uma bagunça já. Aí aquela criançada, os meninos tudo grande,
Aí já que se enfiava dentro do circo, já virou uma baderna lá dentro. A gente pagava para ir. Nós, donos do circo, pagava para ir. A partir do Cultura no Morro e acho que as ações lá atrás, né, de circo, de todas as questões culturais que existiram, né, de certa maneira fizeram o bairro ser da forma que ele é hoje. Dialogar com a comunidade, de conversar com ela através de uma ferramenta, de certa forma, lúdica, né, de entretenimento também, mas a gente é um meio de comunicação que a gente encontrou, que o pessoal escutava, conseguia compreender. Tem uma manada, filho! Não vai passar não, vai! Quando eu contava para as pessoas, inclusive moradores de Jacareí, com quem eu tive oportunidade de falar rapidamente sobre essa pesquisa, o que eu ouvia deles quando eu dizia, estou fazendo uma pesquisa, onde? No Jardim Pedra-Mar. Pedra-Mar? Pedra-Mar é problema. Nossa, você vai lá, você não tem medo? Porque o que a gente sabe daquele bairro é que ele é violento, perigoso. Bom, não foi nada disso que eu encontrei, não é nada disso que eu vivo lá. A produção do documentário, esses que ainda está em andamento, esses encontros com as pessoas, com os moradores do lugar, permite, né, é o que eu espero, imagino, que pessoas, assim como vocês, olhem para o Jardim Pedra-Mar de uma perspectiva almada, ou que permita observar a alma do lugar. Há um modo de ver que é da alma, um movimento de alma daquele lugar que pode ser compartilhado com os outros. Quem não conhece aquele território poderá ver esse movimento de alma do lugar, por meio do que estamos apresentando. E seus moradores terão a possibilidade de ver o lugar onde vivem, de se verem, de fazer reflexões em torno do que é mobilizado diante dessas imagens, o que permitirá oferecer valor e qualidade à própria vida. Nos intervalos, porque nós fazemos a diária, o dia inteiro, gravando, fazendo as entrevistas, escolhendo quem serão as pessoas entrevistadas. E aí a gente compartilha as refeições e o gravador fica no meio da mesa, ali, junto com a salada, porque o que a gente conversa naqueles momentos, né, as pessoas que moram lá falando, coisas que talvez elas ainda não estivessem se dando conta, aparecem ali, a gente descobre juntos. É um momento ímpar de reflexão, né, e de cultivo da alma desse lugar. E tudo isso, toda essa experiência, permite uma atenção aos detalhes, um olhar para a particularidade. Aquela garagem que foi transformada por uma professora aposentada em uma biblioteca comunitária. Aquela almofadinha e aquele sapatinho que estão na biblioteca, a almofadinha para receber as crianças que vêm prestar livros. Aquele computador velho que foi transformado num banquinho para esperar as pessoas que vão sentar naquele jardim. Aquele jardim que antes era um terreno baldio, onde só havia lixo, entulhos, e um morador aposentado resolveu limpar, plantar. Ele planta frutas, flores, ele cria
tem obras de arte lá, porque tudo ele recicla. Ele pega uma tampa de vaso sanitário que foi jogada e ela vira uma obra de arte. Ele pega um computador velho, uma TV velha, o isopor onde veio o micro-ondas, a televisão, e se transforma num altar para Nossa Senhora. Enfim, a particularidade, a singularidade, a simplicidade de cada coisa que tem alma naquele lugar. E esse documentário, assim como o Jardim Pedra-Mar, estão em constante transformação, sempre em movimento. A história do Jardim Pedra-Mar continuará sendo vivida e, portanto, contada pelos seus moradores. Eu estou de passagem, nem tanto, na verdade, não pretendo estar de passagem, mas eles, com certeza, vão continuar escrevendo, contando, né, construindo a própria história. E eu não posso deixar de contar aqui uma coisa que me intrigou muito, porque aí, como o Gustavo disse, a esteses, né, não é só o belo, que a gente, quando desperta, não é só para o belo, é também para o feio, para o difícil, né? Para a luz e para a sombra. O bairro está congelado. Talvez quem seja aqui da arquitetura saiba melhor do que eu o que é isso, né? Mas o que eu entendi, conversando com a pessoa que trabalha na prefeitura, é que esse bairro ele foi construído num local onde é mais uma área rural e uma parte dele ele faz margem. Vou mostrar uma foto já com a rodovia Dom Pedro I. Ela foi duplicada e ela é muito próxima do bairro, é onde pegou fogo, que podia chegar nas casas. E ele também, dentro dele, muitos quintais de casas, e tem algumas casas até construídas numa área de preservação permanente, porque tem um pedaço da Mata Atlântica, é isso que a gente vê, as imagens da mata lá que a gente mostrou no documentário. Então, tem uma ação judicial para retirar aquelas pessoas de lá para plantar árvores. E a questão é que as pessoas já estão plantadas lá, elas estão enraizadas lá, elas cultivam aquele lugar por meio da vida, né, de cada um, elas fazem o lugar. E aí a prefeitura, então, o recurso, segundo me informaram, que a prefeitura encontrou foi congelar, quer dizer, ninguém entra, ninguém sai, fica do jeito que está, para a gente tentar encontrar uma solução. Plantando árvores e plantando cultura, cultivando jardins e resgatando o patrimônio cultural, fazendo arte no espaço Cultura no Morro e nos quintais, porque lá o lema deles é as ruas são o nosso quintal. Aquelas pessoas estão plantadas lá, fazem parte da ecologia daquele lugar, deixando clara a existência de uma conjunção entre as almas individuais e a alma do lugar. A partir do meu olhar e da importância que dei àquele lugar, a partir do fato de eu ter escolhido o Pedra-Mar como meu campo de estudo, eu acho que favoreci a imantização de um campo de olhar, de sentido e significado para as pessoas de lá. O registro dessas imagens, a produção do documentário, também se configura um jardim de alma cultivado. Isso já existia lá quando eu cheguei, mas eu pude presenciar, registrar e, de alguma maneira, oferecer um vaso para o cultivo de um jardim, o Jardim Pedra-Mar. A alma daquele território de espaço e de pessoas ganhou profundidade, foi cultivada, na medida em que nos envolvemos com ele, nos relacionamos com suas imagens e procuramos dar sentido e valor a eles. E dar sentido é também imaginar. E, a partir disso, as pessoas puderam aprender que aquilo que eles fazem lá é muito importante. Certamente, eles ganharam isso como um instrumental de vida, da manutenção e cultivo da alma do seu lugar. Eu imagino que isso aconteça com eles, porque acontece comigo, que nem sou de lá, né? Essa mobilização e
experiência. Eu não estou simplesmente fazendo uma pesquisa lá, mas um trabalho de cultivo da alma daquele lugar, levando a psicologia arquetípica, a psicologia junguiana, para além da clínica, que era um anseio meu e é o que o Hillman propõe para a gente com essa ideia de cidade e alma. Com essa experiência, podemos ver a riqueza na pobreza, a beleza na feiura, a felicidade na vulnerabilidade. E aqui eu estou meio acalmando o meu coração com relação à minha inquietação. Como assim? Eles são felizes? Sim, eles são felizes. Há um saber presente naquele lugar. Eles dançam Moçambique, eles compõem músicas, poesias, formam bandas, grafitam os muros, cuidam do meio ambiente e desenvolvem um patrimônio cultural e de resistência, tomando o cuidado de registrar e de compartilhar esse conhecimento com outras comunidades. Os moradores do Pedra-Mar dão a sustentação humana, de cultura humana àquele território. Oferecem dignidade e sacralidade àquele lugar. E encontram uma maneira de ir em frente, de ir adiante, sem desvalorizar o passado. Ao contrário, resgatando e cultivando a tradição do lugar. O novo e o velho lá não brigam, nem no lixo que é transformado em arte, está ali sempre atualizado. Há as bandas de rock, há o grupo de Moçambique, e um grupo de pessoas foi pesquisar, porque lá tem uma capela, a Capela de São Benedito, que é o padroeiro do Moçambique, e eles foram pesquisar a história daquela capela. Ela está lá há mais de 100 anos. O bairro foi construído lá, um loteamento foi feito, todas as pessoas mudaram para lá mais ou menos na mesma época, ou pelo menos receberam os seus lotes mais ou menos na mesma época, no início da década de 1990. E aí eles ficaram sem asfalto até 2009. É algo que a gente, com o documentário, mostrou só alguns fragmentos aí. Bom, eu ficaria aqui falando o dia inteiro sobre isso, né? Mas eu vou só colocar algumas fotografias, porque a gente não conseguiu com o vídeo mostrar tudo, é rapidinho, e depois eu gostaria muito de ouvir vocês, ou com perguntas, ou com alguma colocação.
As crianças têm que sair para o bairro vizinho, para a saúde, para do lado não tem nada. A única coisa que tem lá de pública é uma quadra que não foi terminada. Eu vou só ler essa frase. A educação para a alma, que é interminável, se volta não mais para demonstrar e definir, mas para exprimir, suscitar e afinar a sensibilidade. Vou continuar. E, portanto, para educar a linguagem, para ouvir a voz, para observar a imagem visível com a atenção dirigida para o pormenor, para discernir os sons, para perceber o espaço, para distinguir os odores e os sabores, sendo este último o ato que deu o nome sabedoria, saborear. É do livro No Espelho da Psique, do Francisco Dom Francisco. Bom, só para concluir, eu já acabei, gente. Então, o único espaço que eles têm é aquela quadra. E eles realizam lá um campeonato anual de futebol. O bairro, no começo eu mostrei o mapa, são 2 avenidas e são 10, 12 travessas. E aí eles organizam em cada rua um time de futebol. Isso dá um campeonato que dura 3 meses. E eles fazem, agora vai acontecer o 3º Agromerarte. Vocês viram esse nome aí nas imagens, né? É um festival que dura 3 dias e que tem a Agromera Arte, porque tem produtos orgânicos, feira de produtos orgânicos dos produtores do local, leite, pinga, tem licores, então são vendidos, e tem várias pessoas, bandas que vão para lá, grafiteiros que vão para lá e ficam, por isso os muros coloridos, eles estão, cada ano vai colorindo um pouco mais aí. Enfim, é isso. Agradeço a atenção e fico disponível se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta.